Todo Mundo em Pânico 6, que no caso aqui tá sendo chamado só como Todo Mundo em Pânico, é um filme que não precisava assistir, mas pelo menos ele foi um pouco reconfortante. E introduzir no filme o roteiro, realmente não tem nem o que eu ficar falando ou tentando explicar pra vocês, porque é bem simples. Tem um novo Ghostface à solta, então todos os personagens marcantes que já apareceram nos outros Todo Mundo em Pânico precisam voltar, se reunir com seus filhos ou sobrinhos e amigos da escola, né, da nova geração, pra poder descobrir quem é esse serial killer. Um roteiro que tem a mesma proposta, assim, base de Pânico 5. Inclusive, eu acho que esse Pânico 5 foi da saga, dos 7 Pânicos que a gente tem, foi o mais usado como referência. E eu não sei vocês, mas eu sempre tive um sentimento misto com a franquia de Todo Mundo em Pânico. Porque eu gosto de alguns filmes, outros eu acho bem fraco, só que de forma geral me dá uma sensação meio como se eu estivesse vendo Zorra Total. Quando a gente via Zorra Total há uns 10, 12 anos atrás, parecia algo muito criativo, algo muito original e a gente ria. Hoje, se tu pesquisar Zorra Total no YouTube e ver algumas sketches, eu acredito que tu não deve achar graça em nada. Era uma coisa que funcionava pra aquela época e não funciona mais. Hoje eu olho pra trás e eu até penso como é que o João gostava disso no passado. E Todo Mundo em Pânico me passa uma vibe parecida, dessa coisa de é um pouco datado, um pouco saturado, apesar de ser divertido. Então não é que eu odeie ou que eu acho os filmes sem graça, mas tem seus momentos. Tem alguns filmes que se destacam a mais e tem outros que realmente poderiam ser descartados. E eu tava na expectativa pra ver se esse Todo Mundo em Pânico, que foi feito depois de 13 anos, iria trazer algo novo ou seria basicamente um copia e cola da fórmula de Todo Mundo em Pânico, sem nenhum tipo de criatividade ou algo original vindo dos roteiristas, do diretor, enfim. E realmente ele seguiu a mesma vibe. Não tem nada aqui que você pega como se fosse único e exclusivo do Todo Mundo em Pânico 6. Um estilo de roteiro, um estilo de montagem, um estilo de edição, tá tudo no mesmo padrão. E pra mim isso traz alguns prós e alguns contras. O pró fica no fato de você tá ali meio que numa sensação de reconforto, porque você já conhece os personagens, você já conhece o estilo de piada, então você só vai ter piadas atualizadas, coisas de memes recentes, de filmes recentes, mas no mesmo formato antigo. Tu tá lá indo pro cinema ver Todo Mundo em Pânico 6, é quase como se você estivesse reassistindo o Todo Mundo em Pânico 1, 2, 3 ou 4. E o contra fica quase que nesse mesmo ponto, porque apesar do filme trazer essa nostalgia, ele já nasce datado e saturado. Não soa como uma sequência refrescante como a gente teve recentemente com O Diabo Veste Prada 2 ou com Os Incríveis 2, que já faz alguns anos, mas teve um gap grande aí de tempo. E apesar da gente estar falando de filmes com gêneros diferentes aqui nessa comparação, tem o mesmo propósito de atualizar a franquia, trazer público novo pro cinema e também trazer essa nostalgia pro público que já consome e é fiel. E cara, quando a gente pensa que o último filme foi lançado em 2013 e esse em 2026, tem um tempo aí de 13 anos que realmente poderia ter trago algum tipo de evolução pro filme. Mas em todos os aspectos, parece que a gente tá vendo Todo Mundo em Pânico que foi lançado no ano seguinte, em 2014. E por esse fato do filme seguir à risca o formato de antes e não trazer algo original, algumas polêmicas começaram a surgir antes mesmo dele ir pro ar, com o lançamento do trailer. Porque uma das piadas de maior destaque no trailer é de quando uma pessoa é esfaqueada e ali faz uma piada sobre pronome neutro. E aí grande parte do público riu e achou legal por estar zoando uma coisa nova, porque em 2013 ninguém falava sobre isso de elo, de ser não binário ou não. Mas uma outra parte do público começou a problematizar por talvez estar entrando numa área meio tenebrosa, uma área que não deveria ser tocada. E por isso os irmãos Marlon e Sean, que eles são protagonistas do filme e também são roteiristas, acabaram se pronunciando. E eu acho legal trazer aqui o que eles falaram, porque vai fazer muito sentido com o que eu vou conectar depois. E aí, reagindo a essas críticas e às polêmicas que surgiram depois que o trailer foi pro ar, o Marlon falou: "Nós somos democráticos nas nossas ofensas." E em um outro momento ele disse: "Eu não deixo as pessoas ditarem o que é engraçado ou não. Eu conto a piada. Não fico implorando para gostarem dela." E o pior disso tudo, pra mim, não é sobre o fato deles terem tocado nesse assunto, porque eles já tocam em diversos outros temas, como racismo, questão de homofobia mesmo, a questão sobre ser gay, já é tratado em vários outros Todo Mundo em Pânico, então eles realmente só atualizaram para um nicho novo, para uma minoria nova aqui nesse filme. Eu também entendo que é a proposta do filme, o filme zoa tudo, os dois atores e roteiristas são negros, e o que mais tem de piada no filme é a piada racista. Então nesse tópico em si, eu acredito que ok, tem suas problemáticas, mas não me incomodou assistindo o filme, porque senão eu iria me incomodar com qualquer piada que tá sendo dita ali. Mas o problema em si das piadas, o que me incomodou no filme, é que tava ruim, tava exagerado. É um humor que você consegue imaginar os dois irmãos pensando na piada, você consegue imaginar na sua frente, os dois irmãos pensando, que piada a gente vai fazer pro filme? Aí um começa a contar piada pro outro, e aí naquele momento eles pensaram, essa vai ser a melhor piada e todo mundo vai rir, vamos botar. Quase todas as piadas do filme passavam esse sentimento, de que era algo forçado, algo feito pra
chocar, e não que Todo Mundo em Pânico nunca tenha sido feito pra chocar, sempre é. Mas aquele humor proposital, que fica tão proposital que às vezes perde a graça. A piada, ela já foi dita tantas vezes, de maneiras diferentes, por personagens diferentes, que chega um momento que cansa. Até porque existem muitos momentos nesse filme que são engraçados, são divertidos e tem piadas criativas. Só que o problema é que não tem 30 segundos do filme sem alguma piada. Se a piada não tá saindo da boca de algum personagem, a piada tá em algum texto que aparece na tela, a piada tá em algum som, a piada tá em algum visual, ou a piada tá em algum cenário. Mas o filme não dá respiro. Você termina de rir, já vem algo querendo fazer você rir de novo. No meio desse rir de novo, já tem um outro personagem retrucando com outra piada, que o outro retruca com outra piada, que aí vem um som engraçado, e aí aparece alguma imagem engraçada. E isso deixou o filme, pra mim, extremamente saturado, e muito mais saturado do que outros filmes da franquia, porque o Todo Mundo em Pânico 3, que é o meu preferido, eu não tenho esse sentimento. Tem algumas coisas exageradas, porque sempre tem, só que ele é muito mais bem feito e pensado nesse sentido, parece que as piadas foram melhores escolhidas, e não só o que acha que tudo que vai vir de bom a gente coloca no filme. Esse filme de 2016 parece uma obra feita com a ajuda do ChatGPT para construir um grande roteiro do TikTok, onde a cada 3 segundos precisa ter um gancho para prender a sua atenção. E mais do que nunca, esses ganchos têm que ser preenchidos com memes recentes. E quando eu falo recente, para você ter uma ideia, tem piada com 6ix7ine. Se você não conhece 6ix7ine, eu não vou dar tanto um contexto aqui, mas é uma coisa viral que aconteceu de uns 4 meses pra cá e que daqui a um mês ninguém mais tá falando sobre isso. O que reafirma o que eu falo do filme ser datado e saturado, porque eles pegam algo viral, do momentinho, como se fosse uma dancinha, um passinho. E daqui a 5 anos, quando você olhar pra esse filme, talvez você nem lembre do que aquele personagem tá falando, porque era algo extremamente específico, datado, viral do TikTok de 1 mês e meio. Então aqui eles tentam atirar pra todos os lados e de coisas extremamente recentes em vários momentos. Lembrando aqui, tem essa do 6ix7ine, tem coisa com Michael Jackson, tem outras piadas envolvendo a Teyana Taylor, que perdeu o Oscar recentemente, e algumas outras cenas. E para além do fato deles saturarem muito obras recentes ou acontecimentos, né, da internet, tem o fato da gastura com alguns temas. Não existe nesse filme, por exemplo, 2 minutos sem alguma piada sobre racismo. Sabe aquela cena no trailer que a Cindy e a Brenda se encontram, e aí elas vão se abraçar, e a Brenda fala que tudo branco é racista, então tudo bem elas se abraçarem? No trailer eu achei uma coisa bem engraçada, e eu imaginei que no filme continuaria esse humor. Só que, pra vocês terem uma ideia, antes dessa cena acontecer, a mesma piada, o mesmo sentido da piada foi feito pelo menos umas 10 vezes. Então quando essa cena chega, não tem nenhum tipo de impacto e também não tem graça. Porque além da gente já ter visto no trailer, e até aí tudo bem, a gente viu no próprio filme umas 10 vezes antes. E voltando com o exemplo do Zorra Total que eu falei lá no começo do vídeo, a montagem desse filme aqui faz tudo parecer que eu tô vendo uma sequência de sketch. Como, por exemplo, o novo programa da Tata Werneck na Globoplay chamado ET, que por sinal é ótimo, mas é uma junção de sketches de 2 a 3 minutos. O filme, ele não tem uma progressão de fatos. A cada 4 minutos, a cena muda, o núcleo muda, e o que aconteceu na cena anterior não tem ligação, não faz sentido e não tem impacto com o que vai acontecer depois. Mais do que nunca, esse é o filme da franquia que mais parece uma junção de sketches, e aí eles botam uma sketch maior de 15 minutos no final, reunindo todo mundo pra ter um sentido e ter uma finalização que junte e amarre o todo. Mas na prática, cada cena desse filme aqui funcionaria isolado, sem a gente ter nenhum tipo de informação sobre os personagens ou sobre o que tá acontecendo. E eu gosto muito de produzir vídeos pro canal depois de mais ou menos um dia de eu ter assistido o filme, porque aí também não passa um tempo para as pessoas poderem ver o vídeo, mas também deixa o filme maturar na minha cabeça, deixa eu pensar, eu consigo escrever o roteiro e ir processando o filme melhor na minha cabeça. E aí, em alguns casos, o filme pode crescer pra mim, ele pode acabar diminuindo ou ele pode continuar na mesma, porque a experiência que a gente tem no cinema é uma. Eu sentei lá na frente da tela, vi aquele filme durante 1h30, durante 2 horas. A partir do momento que você sai, que você conversa com as pessoas, que você procura uma crítica, se você estiver vendo esse vídeo, esse filme ele vai continuando com você. Nenhum filme que a gente assiste fica com a gente só no cinema. Com certeza você tem o seu filme preferido da vida. E ele não é só o seu filme preferido da vida porque você assistiu. É pelo impacto que ele teve na sua vida no pós. Então, alguns filmes eles vão crescendo, eles vão diminuindo, eles vão ficando na mesma, você vai esquecendo do filme também. Isso é algo normal. E no caso de Todo Mundo em Pânico 6, gente, eu sei que o nome do filme é Todo Mundo em Pânico, mas eu vou ficar falando 6 porque senão parece que eu tô falando do primeiro. Mas no caso de Todo Mundo em Pânico 6, o filme ele me criou um sentimento de ser esquecível. Eu sinto que o João de daqui a 2, 3 meses, ou o João que estiver lá no final do ano, em dezembro, fazendo uma lista dos filmes de 2026, vai ser um filme totalmente descartável, que talvez eu lembre de uma piada ou outra
outra, mas de mais nada. Então ele não é um filme ofensivo no sentido de ser péssimo, de ser uma não recomendação pra você ir pro cinema. Que provavelmente você vai se reconectar com uma franquia que você gosta, com um estilo de piada e personagens que você gosta e vai ter uma experiência divertidinha. Mas para além do termo divertidinha, nada mais se sobressai. E o sobressair não significa ter uma mensagem inspiradora, motivadora ou algo além do comum. Porque não é isso que eu espero de um filme galhofa, ainda mais se ele é galhofa propositalmente. Mas existe uma diferença entre um humor feito com vontade e com intenção, como por exemplo com um novo Corra que a Polícia Vem Aí, também é uma galhofada, mas muito bem feita e produzida. E se a gente for comparar com Todo Mundo em Pânico 6, parece um roteiro feito às pressas pelo ChatGPT com muita piada saturada, com muito tema saturado. Mas que ali no meio tem algumas coisas que se sobressaem, como por exemplo uma piada que teve com o Kanye West no meio do filme, que eu só vou citar esse ponto aqui pra não te dar spoiler, e um outro momento também que eu achei bem engraçado, que é uma referência ao filme Premonição. E aliás, esse exemplo de Premonição é bom tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo nesse filme, porque realmente foi um dos momentos de destaque pra mim, e acontece de uma forma sutil, mas também quando você relembra, deixa explícito a coisa da saturação e da repetição. Sem tentar dar muitos spoilers, a piada com Premonição não é uma coisa que um personagem abre a boca e faz a piada, é algo que acontece enquanto os personagens estão conversando. E aí, isso acontece uma vez, é muito engraçado. Aí depois de 1 minuto, acontece de novo, também é muito engraçado. Mas poderia ter parado aí. Mas não. Pra poder finalizar a sketch, pra poder ter literalmente a cena final da sketch que a tela fica preta, eles repetem a piada de uma terceira vez, só que deixando mais explícita. E aí isso perde pra mim um pouco do impacto, um pouco da graça, e parece aquela reafirmação de peraí, vamos finalizar a sketch, mas vamos finalizar bem feita. Ao invés de só deixar aquela piada subentendida, que na verdade todo mundo já entendeu, e que era muito engraçada. E é assim com todas as piadas do filme, como você vai perceber depois de assistir o filme, onde o tema do racismo é tratado a cada 2 minutos, praticamente da mesma forma, com quase a mesma piada. E por isso que pra mim Todo Mundo em Pânico é um filme 2 estrelas. Eu acredito que esse vai ser um filme que vai agradar quem tá assistindo porque já gosta da saga, já que se tiver uma única piada engraçada, é quase que um carimbo de que o filme é bom. Mas se você tá na busca de ver algo atualizado, elaborado, criativo, tu não vai encontrar muito aqui. Talvez seja um filme que vai te divertir em alguns momentos, mas depois que você assistir, ele vai sumindo da sua memória, vai virando uma grande massa cinzenta, como tá acontecendo comigo. Mas é isso, agora eu queria saber a sua opinião, seu ponto de vista e a sua experiência com esse novo Todo Mundo em Pânico. E aproveita pra me seguir pra você sempre receber os meus vídeos e acompanhar as análises dos próximos filmes. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.